Um, dois, três. Eu vendo o Alexandre Garcia gravando a entrevista dele, vocês já viram o quadro? Lá no YouTube ele tem o que ele vai falar na rádio, ele grava no YouTube e fala depois, quem vai passar para a rádio, depois já deixa aqui disponível, né? E ele fala, então vou começar a gravação, 1, 2, 3, começou. Aí começa como se estivesse na rádio. Eu acho interessante que você acompanha o bastidor, né? Como é que é o antes, né? Aí eu descobri por que tem que falar 1, 2, 3. Ou você tem a claquete, que é porque você tem o sinal, né, do som e a pessoa consegue cortar o vídeo exatamente quando acaba aquilo. Não precisa ver a imagem, né? Gente, o texto que eu vou passar para vocês, ele trabalha com isso aqui, o período da latência sexual, da infância e suas rupturas, as manifestações da sexualidade infantil, o alvo sexual da sexualidade infantil, as manifestações sexuais masturbatórias, a investigação sexual infantil, as fases de desenvolvimento da organização sexual, as fontes da sexualidade infantil E aí o texto de Freud chama a sexualidade infantil. Né? Por que a gente precisa entender isso aqui? Porque isso aqui vai dizer como nós somos. Quando a gente fala assim, eu tenho um caráter anal, eu sou muito controlador. Mas como é que funciona isso? Quando a gente fala que a pessoa é homossexual, hoje eu recebi uma pergunta de uma antiga aluna, que ela me perguntava algo que nós já falamos sobre isso, como surge a homossexualidade, em que contexto surge, o que fazer. E aí, a pergunta que eu colocava, que ela me fez, e eu devolvi a pergunta para ela, a pergunta que ela fazia era assim, nascemos com qual sexualidade? Eu devolvo a pergunta para vocês. Você nasce... Hermafrodita. A palavra chocou, mas né? Sem Perfeitíssimo. Mas assim... Sem sexualidade. Bissexual. Não, nós somos bissexuais. Bissexuais, porque a criança não tem noção, tem o pênis, não tem o pênis. Ela não tem a noção, menino ou menina. Ela não tem essa noção. E isso vai até que idade? Até o Édipo. 3. Com o Édipo, é exatamente esse momento em que o biológico permite que a criança se frustre ou fuja. São caminhos masculino e feminino, são caminhos distintos, pelo biológico. Então, é o que Lacan vai dizer, que os olhos da criança, ou o ouvido da criança, assustam ela. A menina, então, se decepciona com a mãe, a decepção é com a mãe, e percebe que precisa, então, do amor do pai. E o menino se assusta com o pai, e percebe que é melhor abrir mão da mãe, senão ele vai perder o falo dele, o pênis dele. Entra essa brincadeira do falo, né? Quer dizer, aquilo que para ele falta vai acabar se ele enfrentar o pai. Então ele precisa, porque a identificação é por tamanho. Não é se o pai é forte ou não. Ele fez a identificação de quem é o pai e que o pai é maior que ele. Por tamanho mesmo. Quem é maior na altura, no tamanho, então, por certo, tem maior que o meu. O menino. E a menina é a traição. Poxa, a minha mãe me fez assim, com defeito. Só que ela resolveu o problema tendo alguém, e eu não tenho alguém, então eu tenho que ter. Então ela vai começar a imitar a mãe. Nesse momento, ela se torna o quê? Ela era bissexual. A menina tem pênis, o menino tem pênis, só que o pênis da menina é pequeno. Nossa, E vai achei que a crescer. frustração da menina era a questão dela ter a mãe ter o amor do pai e ela não. Isso. É isso. A mãe não tem pênis, mas tem o pai. Mas eu não que tinha tem pensado pênis. no sentido de que a frustração dela era a mãe ter feito ela sem. Ah, não, Eu essa é a tinha pensado raiva que nesse ela tem da ponto. mãe. Entendi. Ela se decepciona com a mãe. A Melanie Klein vai chamar isso de inveja, de raiva. Né? Freud vai chamar de inveja, vai dizer que a menina tem inveja do pênis. A Melanie Klein vai questionar a palavra, vai dizer que na verdade a menina tem raiva. Né? Ela atua no personagem feminino para dizer isso. Né? Eles conseguem ver isso nos casos que eles trabalham? Sim. A Melanie Klein, com mais clareza, porque ela trabalha com criança. Então ela vai vendo tudo isso acontecendo com os pacientezinhos infantis. E depois ela vê isso na filha. Que é interessante, porque a filha odeia ela. A
filha dela, elas são inimigas, as duas são psicanalistas, e a filha dela é a Ana freudiana. Contestou ela na escola de psicanálise, ela ficou contra ela. E aí ela carrega toda essa... Eu me lembro que a primeira vez que eu fui dar aula sobre a Melanie Klein, minha aluna falou assim: só aceito teoria de quem deu conta de resolver o próprio problema. A Ana teorizou, mas não... Só que a Ana descobriu teoria depois que os filhos estavam todos adultos, né? Estavam crescendo, né? E já tinha passado a fase. E não dá para você fazer um milagre também em casa, né? É outro contexto. Sanduíche de carne pode levar. Se a menina não tem a mãe, no caso... Quem exercer papel de mãe? Oi? Quem exercer papel de mãe? Alguém tem que exercer. Porque a mãe esse papel. possui o marido, certo? A mãe nomeia o outro. Alguém exerce Seria papel o marido, né? feminino, sim, Seria o marido. É. vai exercer. Não, porque se a pergunta foi, precisa ser um homem, um casal homoafetivo? Não, alguém vai exercer o papel feminino. Como que ela se identifica que ela não possui pênis? Como que é essa relação? O corpo dela, ela tem a noção de que é pequeno. E como ela imagina a mãe, nesse caso? Baseado no corpo dela e nas deduções com as coisas. Essa é a dedução que é feita, é pelo olhar. E como a criança fantasia, aos 3 anos, é o que a gente está estudando nas defesas contra a turma, a criança, na fantasia dela, ela fantasia que existe pênis ou não existe pênis. Ela não precisa ver. Porque alguns pais falam assim, então não pode ficar pelado perto dos filhos. É deduzido. O pequeno Hans não viu os pais nus, mas ele deduziu que a mãe tinha pênis e grande. Por quê? Porque ela era maior que ele. E o único ser para criança que não tem pênis, por isso que é bissexual. Mas é um bissexual no quadro monossexual. Só existe o masculino. Não entendi. É isso que eu A criança, ela faz assim, objetos não têm pênis. Seres vivos têm pênis. Cachorro tem pênis. Homem tem pênis. Mulher tem pênis. Né? Só que o maior, quanto maior o cachorro pequeno, cavalo. O do cavalo é maior que o do cachorro. Então, o adulto tem um pênis maior. E como aos 3 anos começa a ter todo o confronto do desejo, da castração, não quer perder o que tem, aí entra o jogo do poder. E aí o tamanho passa, então ele pode mais que o outro. Ele é mais forte, maior. E isso é vinculado. Essa teoria que algumas pessoas têm de que as crianças, né, nascem homossexual, isso então não é considerado... Não é psicanalítico. Isso não é psicanalítico. Isso, na verdade, é uma saída. Qual a saída? É uma reação, na verdade. O homossexual foi tratado como doente durante muito tempo. Então ele foi invalidado no desejo dele. Não é na escolha só. No desejo dele. Havia um desejo. Há um desejo. E ele foi tratado como se ele fosse doente por ter esse desejo. Ele podia ser morto. Até preso. hoje tem países que dão Tem pena de morte. países. Oriente Médio tem a Arábia Saudita. Agora, você vê, o Irã tem pena de morte para homossexual. Mas se um homem quiser mudar o sexo, pode. Se um homem falar assim, olha, eu sou mulher, faz cirurgia. Não tem problema. Mas se o homem virar gay, ele morre. Qual é a ideia? É o comportamento? Não, o comportamento, você não pode ser diferente do seu corpo. Tem que mudar o biológico. Tem que mudar o biológico. Você tem que fazer essa mudança. Então, se os homossexuais passam a ser mulheres, tudo bem. Eles não questionam que não é uma mulher, é uma mulher. Agora. Orlando, mas no homossexualidade ou homossexual, carrega muito o tratamento da mãe e o olhar da criança como pode ser. Vai ter que depois, na hora que a gente fechar esse módulo, a gente vai trabalhar estritamente em homossexualidade. E aí a gente vai vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar porque eu sempre falo disso para vocês. Mas a homossexualidade masculina não é igual à feminina. Não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver. Completamente diferente. Então até nisso, homem e mulher é diferente. A mulher homoafetiva não é igual ao homem homoafetivo. E aí alguns mitos que eu preciso que a gente consiga derrubar, é os mitos de que a homoafetividade bate com a homossexualidade. Um homem que joga futebol toda terça-feira, quarta, não sei que dia, joga futebol, vai pro barzinho todo final de semana,
enche a cara, sai abraçado com os amigos, canta com os amigos. Ele é homoafetivo. Ele é homoafetivo. Mas ele não gosta de homem. Não gosta de homem para transar, para fazer sexo. Mas ele tem vínculo, ele gosta de estar com o homem, ele joga futebol, ele toma banho, ele não está tendo desejos eróticos, ó, no sentido literal da palavra. Mas ele está usando do quê? Aí voltamos para a teoria da psicossexualidade. Está gastando libido, que é a sua primeira pergunta, né? Libido ou sexualidade? A sexualidade se alimenta da libido. Por quê? Porque a libido, o que é a libido? A libido nada mais é do que a reação da minha mente em contato com o meu corpo. O meu corpo começa por meio de mucosa, né, de orifícios, de saídas, de percepções do mundo. Então, a libido é algo que nasce desse atrito corpo e mente, mas que toma conta da realidade no meio do meu corpo. Isso é libido. Então, quando você se coça, coçando, a coceira está gostosa, isso é libido que você está gastando. É a mesma libido que resulta no orgasmo. É a mesma. Mas o orgasmo você está mexendo com outros órgãos do corpo. O que é a masturbação? É friccionar o membro. A mulher vai friccionar o clitóris, né? E assim por diante. Só isso que masturba? Não, tem gente que se masturba de outro formato. Mas é a pele que está sentindo. Tem gente que tem um orgasmo de ver, de ouvir. Goza pelo olhar? Pelo olhar, o desejo é tão intenso que, de repente, né, aconteceu. Existem casos femininos, que a gente chama de, são casos patológicos, mas as mulheres que têm documentado, mulheres que têm 100 orgasmos por dia. Você já viu os documentários? Para você, Daniela, para o seu trabalho é interessante. 100 orgasmos por dia, elas sofrem, é um sofrimento intenso. São mulheres que estão andando na rua e, de repente, começam a ter orgasmo. Mas isso é patológico. Sim, imagina a pessoa, a Sabine Spielreich, imagina a pessoa está jantando, está ali comendo, de repente tem um orgasmo, tem a reação fisiológica do orgasmo, a respiração muda, tudo. Aí eu falo, nossa, é sonho de consumo. Depende de sonho de consumo. Os compulsivos sexualmente, que seria sonho de consumo, um homem que tem que transar 3, 4, 5 vezes por dia, eles sofrem intensamente. Por quê? Porque deixa de ser prazeroso. Então, o sexo não é necessariamente libido. O que a gente chama de sexo, muitas vezes, é reação corporal. Essa ideia que você falou aí de, exemplo, né, jogar futebol, né? Eu gosto de jogar toda segunda-feira. Me achando a homoafetividade. E eu Esse não abro é o mão, lado feminino. e eu falo para a Sueli, não me marque nada. De Pior de tudo que eu não segunda-feira. posso nem contar o que eu gosto de fazer. Assistir filme. Assistir filme. Eu Para colocar os peixinhos pra gosto morrer. de tomar sauna. Top. Todo mundo Bom. pelado, é só homem, né? Não, pelado não, mas... Não, na sauna que eu vou, todo mundo tá pelado. Tô falando, brincando, né? Eu gosto da sauna. Então, se eu falar mal do seu futebol, olha o apoio que eu fiz. bolinha. Então não vamos dizer que o futebol é um afetivo, senão você vai dizer que a sauna minha é um Mas eu afetivo. digo assim... Não é sauna gay, tá, gente? Mas eu entendi, eu estou querendo entender, Orlando, Brincadeira. essa homoafetividade, é isso, né? Isso. Que eu acho que eu tenho, que eu gosto, tenho prazer de estar junto com você. Não é você. Alguém ficou preocupado. Todo mundo tem. Não, só quero tirar uma dúvida. Não, tô não. Fala. Eu não tenho vergonha do que eu sou, do que eu gosto. Né? Mas assim, tem a ver com a latência, daquele tempo que aquele estado que a criança ele vai escolher, exercer o que ele vai optar? Tem. É isso? Na latência, nós somos homoafetivos. Então. E na latência, nós somos homossexuais. Só que a homoafetividade, ela continua existindo no sentido de que com quem eu me identifico. A grande questão é que talvez o que a gente chama de homoafetivo seja hétero. Por quê? O homoafetivo gosta de alguém igual a ele por identidade. Me identifico. Eu sou masculino, então, por exemplo, eu chego esse é bem interessante de ver. Se eu chego no shopping, na loja Marisa, Riachuelo, Pernambucana, as minhas filhas e a minha esposa se perdem lá dentro. Então eu gosto muito de ir no Catuaí, quando a Marisa era em frente
quando abriram a Schmitz, eu achava, pode se perder lá dentro, o cartão de crédito está comigo mesmo. Pegava na Schmitz, fazia café, tranquilo, que terminava, demorava 2 horas para escolher uma blusinha, né? Depois que terminava de escolher, passava o cartão, porque tem que ter o controle, senão tá frito, né? Aí, é brincadeira, tá? Mas uma brincadeira séria. Aí o que acontece? Quando eu chego numa casa, na Leroy Merlin, nossa, aí eu tô no paraíso. É nossas. Aí vou lá, fechadura, e parafuso e não sei o quê. Aí é uma delícia, né? Eu me perco, pode deixar o dia todo ali, sem problema nenhum. Quem é que faz isso? Normalmente homens ou pessoas, não estou dizendo que só homens, né? Homens também gostam. Mas normalmente é. Decoração. É a Só que parte na da ração, pra mim. Só mas aí o que acontece? Então, percebe? Eu tenho empatia com as coisas que a minha identidade tem, o meu grupo. Isso é uma forma homoafetiva, de eu ter uma afetividade vinculada a estar com outro homem. Então, por exemplo, se ali tem uma mulher e talvez você não... Por exemplo, ir cortar cabelo. Muitas vezes não é tão gostoso você ir cortar cabelo no salão. Quando eu cheguei em Londrina, eu falei, onde eu vou cortar o cabelo? Ia no salão que a minha esposa cortava lá. Cheio de mulher, fazendo cabelo, cheguei lá sentado. Não tem nenhum problema, mas aí você vai para um barbeiro ou para um salão masculino. É diferente. Os quadros são diferentes, né? Oferece uma cerveja, bate-papo, conversa de homem. Isso é uma afetividade. Isso entra naquela classe dos tribais ou não? Sim, sim. De identificação. De identificação. Né? Então, assim, quando a gente fala, não, fulano é homoafetivo, e a gente vincula aqui, sendo homoafetivo, só que a gente não pode ir fora dizer que é homoafetivo, porque eles vão interpretar que isso é gay. Não. O que a gente está colocando em termos de percepção, como é que você analisa a formação da sexualidade? Isso tudo porque a pergunta que veio para mim, essa colega nossa, é assim, Orlando, quando o menino chega na adolescência e ele escolheu seu objeto de prazer, porque a identidade dele já escolheu na homoafetividade. Agora, o objeto, com quem ele quer gozar, com quem, e no corpo de quem ele deseja. A grande questão é que eu vou desejar, o que é o desejo? Libido. Não, o que é o desejo? O Leandro falou hoje. A falta. Se eu vou desejar, o que eu vou desejar? Mas se eu sou masculino, eu consigo desejar masculino? Eu já sou masculino. Não, se eu sou masculino, o que eu vou desejar? O que me falta? Feminino. Feminino. Porque eu rejeito dentro de mim o feminino, então eu não vou ser feminino, delicado no meu comportamento, na minha sexualidade, porque eu assumo uma sexualidade, não é? Uma sexualidade masculina, e aí eu busco o feminino. Compreenderam o que acontece, o caminho? Então, nesse sentido, nós nunca acharemos um homossexual, se a busca for por esse caminho. Porque todo homem que busque um parceiro para objeto de desejo, buscará aquilo no qual ele não se reconhece. No que lhe falta. Mas, Orlando, e aí o homossexual, Orlando? 2 homens. O homossexual já achou o objeto de desejo dele. Qual é? A mãe. Não é o outro homem. Como a mãe? A mãe. Porque o homossexual, A falta dele é a ele é mãe. casado com a mãe. Ele é casado com a mãe. E Mas- aí, para não trair a mãe, ele tem 2 caminhos. Primeiro, ele não se vincula a uma mulher. Então, tem homossexuais que têm medo de mulher. Entendeu? Não é só que ele tem medo de mulher, ele tem horror à mulher. Ele não gosta de vagina. Isso eu vou falar para vocês, é a descrição de um. Para mim, a vagina parece um monstro com garras que vai cortar meu pênis. Olha, o símbolo de castração. Você já viu um vídeo de que tem uma mulher deitada numa maca e ela tá nua, né, da cintura para baixo. Aí pede para vários homossexuais entrar e ver, porque nunca tinham visto. É muito interessante a reação deles, é muito legal. Não mostra nada, só a reação Mas deles. você tem esse vídeo? Eu vou procurar. Você procura, manda É pra bem gente. legal, assim. Eles, alguns já viram, outros faziam muito tempo que não viam, eles vão falando, né?
É bem legal. Porque assim, alguns trazem exatamente o horror à vagina. A gente poderia definir assim, o homossexual não busca outro homem, mas busca a falta da mãe do outro? Assim? Não, na verdade ele busca. A minha teoria sobre o homossexual, eu nunca li nesse formato que eu vou falar para vocês agora, tá? Nesse formato. Você lê Essa é a teoria do Brasil, você pode dizer que é do Orlando, né? É igual a história de que a nossa psique é um abacate, a teoria é mentira. Um dia falar, o Orlando que inventou. Né? O ego, o superego e tal, eu falei, é um abacate. Essa é a teoria minha. Um dia eu vi um cara falando, eu falei, não, roubou, é minha, o inconsciente coletivo, né? Como que pega uma coisa minha? Mas assim, na verdade o homossexual não tem relação sexual. Ele se masturba. Porque ele está com ele. Por isso que ele procura o lindo, o bonito para ele. Porque ele é o lindo e o bonito da mãe. Ele é o desejado da mãe dele. Então ele procura espelho. Narciso acha feio tudo aquilo que é um espelho. O princípio é narcisista. Então o homossexual, a busca do homossexual, e nós estamos falando de pessoas, porque assim, Você está falando do homem, né? Porque você disse que a mulher é diferente. totalmente então, diferente. agora é Só do homem, Tá. exatamente. Então, esse vínculo que ele criou com a mãe, ele já se satisfaz que ele já está perfeito para ela. Sim. Então, esse afeto, esse ser reconhecido, esse encontrar o prazer, está na mãe. Então ele não precisa, o orgasmo dele já acontece de ser da mãe. Mas ele é um psicótico? Não. Não? Porque Não o pai necessariamente. interditou. E como é que o pai interditou? Porque ele foi nomeado. Foi nomeado, mas não foi forte o suficiente para tirar ele da mãe. Existirão homossexuais psicóticos? Sim, mas a homossexualidade não é psicose. Mas a psicanálise passou por essa discussão. É porque se Ela ele foi tá tão vinculado forte. à mãe, Não, então, Isso foi se tão ele- forte que até 1980 não era aceito nos quadros psicanalíticos homossexuais. Até 1973, na psiquiatria, a homossexualidade era vista como doença. Por isso eu tenho um filme que eu queria que vocês assistissem. Far From Heaven. Quando eu assisti a série do Norman Bates, do Motel Bates, eu achava que o Norman tinha, sim, um meio homossexual, mas não, ele tinha raiva da mulher, ele matava na hora de praticar o sexo. Mas em respeito à mãe, seria isso? A figura da mãe, porque o Norman Bates, na verdade, ele é psicótico. Então ele tem a mãe dentro dele. Já o quadro de psicose. E aí ele se divide. Um quadro onde ele tem a parte dele que não tem expressão. Ele não pode ser ele. Então, assim, nessa teoria lacaniana sobre a homossexualidade, o homem constrói sua sexualidade, seu desejo, e esse falo que ele buscaria na mulher, ele achou na mãe. Se ele achou na mãe, ele não procura mais. Já tem ali na mãe. Está vinculado. Mas ele é um ser que, biologicamente, busca erotismo, prazer, pele, contato. Então, onde é que ele busca? Ele busca ele. Como ele não tem jeito de buscar ele, que isso é um processo de masturbação de fato, ele busca alguém com quem ele se vê, a imagem dele. Então a estética é muito importante, a aparência é muito importante e a forma como ele se vê. Alguns fazem uma construção diferente, alguns constroem uma família. E a busca do homossexual por construir uma família é uma busca legítima, ele é um ser humano que precisa de família. Então, quando a sociedade nega ao homossexual esse direito, ela violenta o ser humano, ela não violenta a sexualidade dele. Está violentando o ser humano. Esse filme, Far From Heaven, ou Longe, Distante do Paraíso, é uma história de uma família margarina, uma família perfeita, professor universitário, com a esposa da alta sociedade, sabe, com filho, até tudo bonito, tudo redondinho, funcionando, até que um dia a mulher vai visitar o marido no serão que ele está fazendo um trabalho, tadinho, tá? Não jantou, vai levar comida para ele. O cara tinha que ter avisado antes, né? O cara que ela abre a porta do escritório dele, ele tá beijando outro homem. E aí a cena é chocante. Você fica assim, você não sabe se você fica com dó dela, se fica com dó dele, o amante sai correndo. E aí os dois entram no carro, vão para casa, não falam do assunto. Dormem. No dia seguinte ele levanta e fala assim, vou procurar um médico. Até 1973 é assim que se funcionava no mundo.
até 1983, 84, a psicanálise não tinha um psicanalista assumido como homossexual. E antes de ser reconhecido como psicanalista, o analista tinha que ter a percepção de que não era homossexual. Então, entendo? Só aqueles que dessem conta de esconder no processo da análise a sua homossexualidade é que conseguiam passar para os quadros dos analistas. Porque era encarado como perversão. Então, eu também estudei uma vez que quando Só um pouquinho, o garoto identificava isso, ou ele tinha outra solução também, ele entrava no seminário. Sim. Era para mim. Para se tornar aceitável nisso. Para não utilizar, né? Não usar essa... Com coisa que protegia, né? Ele ia no monastério para ali, tipo assim, porque ele se prendia no sistema. E aí o sistema exigia dele que ele fosse... Celibatário, mais ou menos. É porque ninguém ia questionar, né? Porque ele tinha casado. É isso, porque exatamente. Então, o celibatário já é um caminho, então, para esconder essa homossexualidade, não? Não, Não necessariamente não, porque tem o celibato da Igreja Católica tem um outro motivo, né? Outra motivação. Mas podia Papo ser urbano, usado tal. como... Não ajuda. Casos, vai que ajuda, eu sou o cara do leite, não sei o que fazer, então pode ser um caminho para mim. Assim. Entendeu? Tem alguma coisa a ver a homossexualidade, a profissões? Porque nós vemos... As profissões? Porque tem muitos cabeleireiros, estilistas, carrega isso daí. Sim, mas por quê? Tem um motivo. O meio aceita, né? O motivo é a sublimação. Eu cuido do estético, eu resolvo os meus desejos, que é uma sublimação também. Eu vou para o monastério, ou eu me torno cabeleireiro, então é aceitável, eu tenho... Lembra a história da homoafetividade do Almir, né? Agora é só você. Deixa o pessoal da igreja dele descobrir esse vídeo aqui, o negócio fica Cláudio feio. vai passar essa Calma, informação não já. pode passar as informações, é claro. Passa no link no Mas olha só, Show. se eu, na minha homoafetividade, nesse contexto que eu estou dizendo, né, me identifico com homens, então eu repriso o papel, nós temos neurônio espelho. O que é neurônio espelho? Se eu, vamos supor que aqui só tem mulher. Só tem mulher. Eu sou homem, hétero, casado, não tenho desejo por homem, mas eu convivo só com mulher. Daqui a pouco eu tô... E não significa que eu sou gay. Significa que os meus neurônio espelho começaram a responder, imitar. Casal, quando chega no finalzinho da idade, falam, nossa, parece dois irmãos. Um parece com o outro. Por quê? Porque convivem tanto junto que começam a se imitar, um imitar o outro. Então, assim, imagina alguém que não se reconhece como masculino, não porque não é o transtorno, né? Desmórfico, né? Eu olho no espelho e vejo uma mulher e não um homem. Não, não é isso. É no sentido de que me identifico, olha, volto para a latência, me identifico com mulheres. Lembra? O heterossexual se tornará homossexual? Então, na latência, o menino ficou com meninas. As células, os neurônios espelhos fizeram o quê? Ajudaram ele a ter comportamento, trejeitos. Jeitos femininos, porque só convivia com meninas. Ele cria essa identidade feminina. Automaticamente, quando ele se aproxima de pessoas que são do clube do Bolinha, eles vão dizer assim, você não é daqui. Não começa a ter pertencimento. Então ele não vai se sentir bem ali, ele vai ficar vinculado aqui. As meninas desejam o quê? Falam do quê? Não, você constrói um campo para que a libido, o desejo sexual, seja realizado de forma homossexual. Então nós vamos ter dois tipos de homossexuais nesse sentido. Nós vamos ter aquele homossexual que é homossexual por causa da história da mãe. E nós vamos ter aquela pessoa que entra em crise e a gente vai chamar de bissexual. Crise de identidade. O bissexual é problemático. Ele não sabe o que ele é. O homossexual não é terapia problemático. ajuda ele. A terapia resolve. Por que resolve? Ele vai ter que se posicionar, descobrir qual é o desejo dele, descobrir que o fato dele se excitar vendo um homem nu, isso não transforma ele num homossexual, isso transforma ele num ser sexuado. Que a imagem do nu é associada à sexualidade. E todo bissexual é estéril?
todo histérico tem a tendência a ser bissexual. Eu só estou invertendo a questão porque nem todo bissexual é histérico. Porque aí tem outra história. Por exemplo, a pessoa pode ser bissexual e viver uma crise enorme e se sentir culpado diante disso. Ele pode ser um homossexual, mas pelo peso da culpa, o obsessivo acontecendo, ele assume uma heterossexualidade, se casa e se escolhe na armário. Pronto, virou bissexual. É hétero e tem casos. E ele vai dizer, eu sou bissexual. Na verdade, ele é hétero ou homo. E ele entra na crise como solução. Né? Agora, o histérico não. O histérico ele não sabe o que ele é. Ele tenta escolher. Essa é a crise do histérico. Ele é masculino, mas ele gosta de se enfeitar, ele gosta de se mostrar, ele gosta de estar ali, ele tem um comportamento feminino, e aí ele fica nessa, é masculino ou é feminino? É o prazer do pai ou é o prazer da mãe? E ele sofre. Eu disse. Assim, nessa fase da latência que você está falando, quando ele começa a se identificar muito com as meninas, isso pode desencadear essa homossexualidade dele feminina? Porque assim, tem homossexuais que você olha e ele é um homem, Sim. né? E tem outros que tem essas... E dentro do sexo em si, porque tem um que sempre assume um papel passivo, outro ativo. E isso está envolvido na latência? O papel passivo-ativo, ele é antes da formação da sexualidade genital. O passivo e ativo se forma, isso a gente vai ver aqui, que é na fase anal. Esse é o papel do ativo e passivo. Agora, vamos pensar então nesse menino que teve a fase homossexual junto com outros homens, então ele construiu a identidade, vamos chamar de identidade de gênero, porque a gente questiona os termos também, mas vamos usar o termo que é no formato que ele é usado hoje em dia. Então ele criou essa identidade de gênero masculino, então ele se identifica como masculino, mas ele está vinculado à figura da mãe, então ele não pode trair a mãe. E o que vai acontecer? Ele será um homem, vai usar barba, vai vestir como um homem, vai ter todo o comportamento de homem com uma sexualidade feminina, com desejo por um outro homem, porque ele não pode trair a mãe. Então ele não pode buscar uma mulher. Então ele se vê impossibilitado de desejar uma mulher. Essa é a questão, ele está impossibilitado de desejar a mulher. Se ele desejar uma mulher, ele traiu a mãe. Então ele vai buscar um homem, porque ele tem desejos. E quando ele se veste de mulher, ele não se sente Ele não vai se traindo a vestir. mãe. Não, ele não vai. Esse não vai se não vestir se de mulher. veste, não vai. Não vai usar calcinha, não vai se vestir de mulher, nada disso. Porque o fato de se vestir de mulher também não deveria prendê-lo a uma sexualidade. Prenderia ele a uma identidade. Então, por exemplo. E nesse vínculo que ele faz com a mãe, daí é ele que vai dar a sexualidade. Se ele faz um vínculo com a mãe, de não ter a mãe, e imitar o padrão do pai, a sexualidade dele está construída numa heterossexualidade. Então ele vai desejar a mulher. Não, tá. Talvez ele até deseje uma mulher masculinizada, embrutecida, porque talvez a mãe seja masculina. Igual a Grazi do dela. Eu acho que tá meio mal. Não sei o que é. Forte. Assim, vai desejar, né? Tem homens que desejam mulheres muito masculinas. Né? É que tem uma foto no Facebook rodando. E aí sim. Dela Não, bem é que eu fiquei grandona, ela bem pensando assim, fartando e o se dela. aquele que deseja um Bela homem tá não quer poder. trair a mãe, e aquele que se preso, mas- veste de mulher? Não tem a ver com a mãe. Não tem a ver. Não, tem a identidade. Ele é assim, O a mulher Beisola, dele é mais ou menos. Como ele fortuna, se ela é- identifica? Bom, mas o Beisola está no perfil de psicótico. Ah, Então o Beisola não é homossexual. Ah, não? Não, porque quando ele se veste de Não é mulher, ele não é homossexual. ele. É que ele não chegou. Ele Ele se é a veste a mãe. roupa, a vestido da mãe dele? Ele é a mãe. Naquele momento ele não é ele. Ah, mas não quer dizer que ele é homossexual. Não. É Tanto é que ele diferente. gosta da menina. Da Abigail, né? Hã? Da Abigail. A Abigail é a mãe dele. Instagram. A maioria delas. Ah, é. A Abigail é a mãe dele. A esposa do Ineu. É a mesma Isso. coisa que Pra mim é um narcisismo. Isso. Normalmente ele se veste de mulher, mas gosta de mulher. Sim, sim. Quando ele veste de mulher, não é ele querendo ser uma mulher. Um monte tentando ser assim. Mas só que ele mata as Não, mulheres. mas é ela mesma. Não é ele Eu que também mata, né? assim. É. A mãe que manda ele Ela tá matar. horrível. Será que ela tá Certo. assim? Como que ela tá se Muitas sentindo? vezes, Nossa, mulheres e Fernanda, essa aí. homens, Orlando,
Essa é a mulher que ele falou. Meu Deus do céu. Ela tá se Bombadona, deformando. vozeirão. Não, mas Tá tem certo. E ela é tão Não, bonita. ela tem um transtorno, né? judiação. Ó, Será? Ela precisa de terapia. Aí ela tá até bonita, mas Não, aquela outra da. A outra eu assustei. Aquela- Essa. E a Beth Faria? Não, mas tudo que caminha no exagero, Conta pra tudo eles. que caminha no exagero é patológico de Essa- alguma essa- forma. Não, né? essa foto acho que você nunca viu. Você não viu a mulher do Frota? Isso aí, pra mim, só se for uma montagem, você vê. Acho o que tamanho é. dessa cintura. Não, mas ela é assim Mas mesmo. Ela é bem... Tirou uma costela, será? O tomar o hormônio Cresceu aumenta a as bunda, coisas né? também? Então é uma tentativa masculina? Acho que ela tem que ela foi Do homem? bem saúde. Não, dela. Não se Pode pode ser, ser com o homem. pode ser. Né? Grande E aí é chance. uma alteração. Mas na verdade nós temos um problema aí de identidade, de corpo. Identidade, né? Tá E se aí, vendo na deformado, verdade, nós deformado? passamos Ah, até lá. aí, eu tô Ela patologizando a tá usando situação, aquela tá? coisa lá, aquela cinta, ó. Ah, tá, um tipo espartilho, né? É pra. Porque na verdade, quando a pessoa altera totalmente o corpo e não reconhece o próprio corpo, precisa alterá-lo, o campo é da psicose. Lembra? O psicótico não tem corpo. Corre mesmo. Por não ter corpo, ele constrói um. Mas muitas vezes, na cabeça da mulher, por não ter uma identidade, muitas desejam ser homens. E homens também, talvez não tenham uma identidade definida, têm desejo de ter mulher, que é natural. Não, a questão é, sempre teremos identidade construída. Sempre. Não Mas tem jeito de sempre não vem ter à mente identidade. das pessoas Pois é, o desejo. o desejo. A questão, como é que funciona esse desejo? O que se tenta resolver? Então, por exemplo, quando o homem utiliza uma calcinha, por que ele usa uma calcinha? É porque ele se vê feminino? Ou porque a calcinha carrega um fetiche? Entende? Existe um fetiche acontecendo ali. O que aquilo simboliza? Nós somos seres simbólicos. Então, quando um cachorro faz sexo com outro cachorro macho, porque o pessoal fala, tá vendo? Até animal faz. Quando um cachorro penetra no outro cachorro e o outro deixa, isso acontece. Né? Eu lembrei do meu pai agora, deu uma surra no cachorro do meu cunhado. Não no meu cunhado, tá? No cachorro. O cachorro do meu cunhado. Diz o meu pai que estava estuprando o outro cachorro, né? E o outro cachorro estava lá. Né? Quando acontecem essas situações de animais, não tem o simbólico acontecendo. Existe um instinto que traz prazer e ele vai pegar até a sua perna. Se você pôr a perna nele, ele pega a sua perna. Entendeu? Não há um simbólico acontecendo. Não adianta você pegar um cachorro, fantasiar ele de fêmea e ele vai agir confundido. Não vai confundir. O ser humano não. Nós somos seres simbólicos. E no ser simbólico, um homem pode pedir que a mulher, na relação sexual, seja um homem. E uma mulher pode pedir numa relação sexual que a mulher seja feminina, que o homem seja feminino. Eu tinha uma paciente que, nos jogos sexuais, ela nunca percebeu isso. Só na sessão que ela percebeu. Mas nos jogos sexuais dela com a parceira, ela é uma mulher, uma homossexual, uma lésbica, e nos jogos, a parceira dela, a esposa dela, chamava ela de filhinha. E ela chamava a parceira de mamãe. Ela sempre achou que era um brinquedo. Ela estuda psicanálise, ainda não percebeu. Quando ela me conta como acontecia, eu falei assim, você percebeu o que está acontecendo? E aí que ela falou assim, nunca tinha percebido isso. Então a relação é incestuosa. Ela buscava a mãe. E a outra buscava a mãe. E ela buscava a filiação, esse vínculo. Havia esse caminho. E a dor dela era essa, né? A mãe era alguém tirada pelo pai de uma casa de família, foi engravidada e colocada no bordel. Então, assim, havia uma dor, uma angústia de salvar a mãe, um desejo pela mãe e uma afronta ao pai. Só que daí eu entro não quero entrar na sexualidade feminina, que daí é bem complexa. A mulher tem 2 tipos de homossexualidade. Mulher até nisso é complicado, né? Homem é fácil, Nossa, né? eu já tava complicado entender o mundo. Na mulher você vai ter 2 homossexuais, 2 padrões. Uma que odeia o pai e assume o lugar dele, que odeia o homem e deseja ter pênis. Que é o caso da Tami, mais ou menos? Isso aí. Não. Tami não é? O caso da Tami não é de homossexualidade. Não é? Não, inicialmente ela depois se torna. O caso da Tami é um caso quase que de psicose. É de não reconhecer o próprio corpo, de precisar construir um corpo. Por isso que o caso é de Ela psicose. não se aceita ser mulher. Isso, ela não aceita o corpo dela. Feminino. Feminino. Então ela precisou
alterar esse corpo, mutilar esse corpo. É diferente da Rogéria. A Rogéria era homossexual, ela se travestia, mas ela nunca quis mudar o corpo para ser mulher. Ela já faleceu, né, Já Orlando? faleceu. É. Então, assim, Era uma senhora. ela não desejava. Ela cantava, Um dia eu fui atuava. perguntar assim, você não pensa em tirar o pênis? Ela falou, o quê? Eu sou muito macho. Desse jeito ela falava. Então, percebe? Essa construção, ela é muito simplória. Sabe, vamos até brincar, assim, ela é construção das nossas avós, que não sabiam ler e escrever direito, precisavam fofocar, falar das coisas. A gente não pode, nós, psicanalistas, não podemos ter uma construção de que a sexualidade é tão simplória. Né? Se assiste o filme Beleza Americana, você se assusta para ver a complexidade do que é a sexualidade. A mulher que se insinua, vocês assistiram Beleza Americana? Como que tem tempo pra assistir tudo Gente, isso, assista, se Jesus? vocês não assistiram, vocês perderam um clássico. Beleza Tem no YouTube, Americana Orlando? é antigo, talvez. Beleza? Beleza Americana, né? Uma menina que quer seduzir o pai da amiga dela, seduzir mesmo, quer ir pra cama com ele e faz de tudo. Exato, hein? E aí o pai, assim, olha para aquela menina, aquela ninfa, Natal, e aí assista para ver o que acontece, né? O menino que o pai pensa que ele é gay, e as cenas parecem que ele está fazendo sexo com o vizinho, e o pai deduz. Assim, a família vira uma bagunça, o negócio é bagunçado assistiu? demais, né? Assisti. É legal? É chocante, né? Chocante. Eu gosto das coisas Muito. chocantes. É bom. O filme é muito bom, mas ele denuncia essa hipocrisia. Sim, é hipocrisia. Eu estou com a ideia que você falou que a mulher tem 100 orgasmos. E eu estou na inquietação aqui, mas como que é isso e como que ela sai na rua e tem isso? Né? Tem um Não contato, tem, sofre, angustia. mas não tem um contato físico, nada? Não. A Sabine Spielrein, que é um caso clássico da psicanálise, ela não podia ver você bravo. Quando você ficava bravo, ela tinha orgasmo. Qualquer pessoa, por exemplo, o Jung pega um paletó e bate no paletó, ela para! Por quê? Para! E ela está tendo orgasmo. E por que eu vou parar? Orlando, Porque passou a ser agressivo. uma vez eu fui no sex shop e Você estava você foi nessa apresentação do sex shop que teve no mês passado aqui na Aurora? Minha esposa foi para um evento da escola. Pensou que é pedagógico, levou a gente. Chega lá. ela achou que ela ia vender a escola? Porque foi avisado da escola, ó, vai ter uma palestra para mulheres, não sei o quê. Vai ela e minha cunhada toda. Eu estou dando aula aqui, era uma quarta-feira. Ela falou, olha, de repente ela me mandou uma que eu não vi. O cupcake era um pênis. O cupcake era um pênis, assim, de chocolate. Aí ela levou um cupcake pra mim. Eu falei, você come pênis de tal coisa. Então assim, aí recebeu o gelzinho e não sei o quê, e as mulheres de biquíni. Você gostou, assim, Ai, olha assim, o gelzinho é bom. Então, assim, foi interessante. Você não recebeu, não, o convite? E elas pensando que era um encontro pedagógico. Aí eu falei assim, a Daniela deve estar lá. Orlando, mas voltando aqui. Não, ela ia fazer uma pergunta. Peraí que tem o Leandro na fila, você na fila. A dona, né, do shop falou que cada vez mais tem aumentado o número de mulheres casadas que compram próteses para penetrar nos maridos. Né? Ela entende, ela diz assim, os homens estão tudo virando gay. Ela assim no entendimento dela, né? Porque as mulheres vêm aqui direto, mulheres casadas, para comprar próteses, ela falou que cada vez mais aumenta para penetrar nos maridos. E nos cursos, às vezes, que eu faço, tal, eles colocam isso assim, tudo como muito normal. No fio terra, né? Hã? O famoso fio terra. Tem a piada do gaúcho. Né? Não vou contar a piada do gaúcho, não, para vocês. Continua. Não, é só isso, tipo, Então, assim, uma coisa alarmante, assim, no meu ponto de vista, né? Não sei. Na verdade, não, porque o fato da penetração anal não tem a ver necessariamente com a sexualidade. É interessante. Não é que você está falando, também não tem a ver. Por exemplo, a penetração anal, ela tem a ver com fase anal, porque existe essa fantasia masculina. Lembra, nós estamos falando de sexualidade genital. De 3, 5, 6 anos. Está construindo a latência. Desculpe, fálica. Né? Se você recua,
de 18 meses a 3 anos, você tem a sexualidade anal acontecendo. Então a gente precisa entender assim, vamos ser mais modernos que Freud. Freud não abordou esse tema, vamos pensar naquilo que o Alex trouxe para a gente ali no grupo francês, né, Anzier e tal, discutindo sobre o eu-pele. Então temos até 3 meses, a sexualidade está na pele. Começamos então já no nascimento, junto com essa eu-pele, mas principalmente depois dos 3 meses, até 18 meses, a sexualidade está na oralidade, no cheiro, no escutar, na boca. Então, toda essa sexualidade. Freud vai chamar isso de zonas erógenas. Então, ele está dizendo que a zona erógena que o adulto tem agora, ela começa a nascer no nascimento. Depois tem no ânus. Então, ele vai dizer assim, o ânus é uma zona erógena do homem e da mulher. O que impede que essa zona erógena seja acessada à cultura? Então, o que acontece? Na nossa cultura, se o homem permite penetração anal que seja para uma mulher, é como se ele estivesse dizendo que queria um pênis no ânus dele. Biologicamente falando, o homem teria mais motivo do que a mulher para ter penetração anal. Porque a mulher não tem próstata, o homem tem. Então, o que acontece? Uma penetração anal no homem gera prazer. Penetração anal na mulher só por meio de fetiche. Não gera prazer real. Mas como que ela gosta? Tem uma Fetiche. Só fetiche. Porque existe um fetiche vinculado exatamente à fase do ativo e passivo, do sadomasoquismo, que é a fase anal, onde a criança tem fantasias de penetrar e ser penetrada, de pegar as fezes e tampar os buracos da mãe, ou pegar algo e tampar os próprios buracos. São fantasias infantis, que originaram antes da fase genital. Freud vai dizer que essas fases não se apagam. É como se você tenta imaginar uma casa, você constrói um cômodo, mas você não demole um outro cômodo. Você construiu um cômodo, agora construiu outro. Esse está pronto. Ou um andar, você constrói o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. O fato de você ter o terceiro andar, você não vai jogar fora o primeiro. Ele compõe essa estrutura. Então ele vai dizer assim, quando nós chegamos na maturidade, quando é a maturidade? No final da adolescência, que é o final do ciclo genital. A fase genital não surge na percepção dos genitais. A fase genital surge depois da latência, que é na adolescência. Surge e termina no final da adolescência. Não a adolescência funcional. O que é a adolescência funcional? Enquanto o menino foi sustentado pelo pai e pela mãe, ele morar na casa deles, ele é adolescente. Né? Não é essa adolescência, adolescência biológica. Então ele vai dizer que essa adolescência, quando chega nessa fase, todas as zonas erógenas foram construídas. Então, o que é a sexualidade plena? É a sexualidade que permite que tudo isso seja percebido. Só que ele não pode perder Freud do tempo dele, né? Freud dizia que o coito interruptus, ou que a pessoa goza fora, isso causava neurose. Por quê? Porque o ato sexual teria que ser completo. Para o homem e para a mulher. A mulher precisava sentir a ejaculação dentro dela e o homem precisava ejacular dentro da mulher. Então ele diz assim, que todos os jogos não podem substituir o ato sexual em si. São jogos de um casal nessa vivência sexual. Então assim, não se anula os fetiches, mas se entende que o fetiche tem que ter o lugar dele, apenas para providenciar o ambiente. Então assim, essa percepção não é, não é de uma homossexualidade para a psicanálise. Então vamos colocar uma hipótese. Você está lá no seu consultório, sua paciente chega e fala, acho que o meu marido é gay. Você pergunta para ela, por quê? Fala assim, ele mandou enfiar o dedo, né, lá na hora fazer o trigo. Eu vou ter que contar a piada do gaúcho, não tem jeito. Vocês conhecem a piada do gaúcho? Conhece? Não, é ligado ao fio terra. Né? Tá lá, né, no ato, e de repente a mulher enfia o dedo onde não deve, né? E o gaúcho, bate! Que é isto? Não, bem, é o fio terra. Então coloque 3 dedos, tia, que eu sou trifásico, né? Mas assim,
isso não agride, não transforma aquele homem O gaúcho ele gostou, né? Ah, é legal, não sabia. Não havia essa intenção. Mas então você falou que não altera, mas se ele gostar, não vai alterar em nada. Não. A vida Se ele gostar, significa que ele rompeu um tabu dele, que o superego dele não bloqueia isso. Mas não, perversão. É uma perversão. Não é uma perversão no sentido de perversão. A perversão sexual. Não. Não? Seria uma perversão se você entendesse no sentido muito antigo de perversão que Freud alterou. Que passou a ser inversão e depois ele transformou em fetiche. É fetiche. É só fetiche. Agora, isso não pode violentar o superego da pessoa. Qual é o limite no ato sexual? O limite permitido pela moral de um e de outro. Sabe que tem uma palestra super madura sobre isso? Vocês vão se assustar. Mas o casal pode entrar em conflito se a moral de um for mais... Então, por isso, a palestra mais madura que eu vi até hoje sobre isso é do Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte é um pastor assembleano, né? E que ele traz exatamente a Ele é muito discussão sobre engraçado. isso. Às vezes, no superego dela, ela não Mas toda aceita. vez que a gente vê ele pregando, ele coloca limites, assim, ele... Não, ele mas sobre a sexualidade, só há um limite que ele coloca. Sim, o anal. O anal, só. Isso, é. O anal e o motel, né? Ele também é Isso. contra o motel. Motel também? Ele é contra porque ele diz que é um ambiente que as pessoas vão lá para estuprar, para transar em grupo, você não sabe quem ficou naquela Traição, cama, né? traição. Então, eu falei, é um local que a energia, ele traz esse campo. Ele não quer nem trazer porque isso é pecado, não. É um local que não é pessoas, fala assim, vai para um hotel, paga uma suíte, gasta mais caro, mas não vai para um lugar onde as pessoas gastam meia hora para transar. Leandro, fala, senão você esquece o que você ia falar. Ah, Você não. esqueceu? Agora você vai. É importante. Ó, senão você já passou quase meia hora, mas assim, Ah, não. mas assim, a gente tá falando da homossexualidade do menino, né? Que já passa um pouco. Você falou que o menino, ele é homossexual por conta de narcisismo, ele busca ele mesmo. Só que depois você falou também que existe um outro movimento que é por conta lá da puberdade, quando ele está se relacionando com o menino. Não, nesse momento é a criação da identidade e não da sexualidade. Tá, mas... É porque o caminho acaba socialmente convergindo para o mesmo. Isso, então assim, socialmente, no senso comum, os dois são homossexuais. Só que na verdade, um é homossexual, o outro tem identidade de gênero feminino. Isso, exatamente, perfeito. Isso mesmo. E aí esse que tem identidade de gênero feminino, talvez tenha crises. Eu talvez seja um bissexual. Porque na verdade ele tem desejo também por mulher, porque ele não tem um compromisso com a mãe. Era isso que eu ia perguntar, Orlando, assim, nessa fase da latência, aonde está havendo aí o termo de homossexualidade, né, de ambas as partes, é aí que define, que forma, deixa eu ver se eu coloco, eu faço a pergunta certa. Sair do guarda-roupa hoje, isso já foi formado nesse período aqui. Sim. Isso. De aceitar a própria identidade. De ser um Porque, assim, homossexual, mas está enrustido. Pois é, por exemplo, o que é sair do guarda-roupa? Porque daí assim, o que falta ser. Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa que já se aceitou feminino, na verdade ele não vai sair do guarda-roupa. Ele já se traveste, ele já usa vestido, já deixa o cabelo grande, ele já se comporta como mulher, então talvez ele seja um travesti, talvez ele tenha assumido já a sexualidade dele, tenha rompido com a família. Ele fala, mas ele rompe até com a mãe, rompe, porque é a mãe simbólica, não é a mãe real. A mãe simbólica, o compromisso que ele tem com essa mãe simbólica. Então, agora, o que é o sair do guarda-roupa? É o homem que construiu uma identidade masculina, mas tem um desejo homoafetivo, um desejo homossexual. Então ele não consegue honrar esse desejo homossexual, e aí é aquilo que eu estava brincando do obsessivo. O histérico talvez não tenha nenhum problema. O obsessivo, aí ele não consegue ser bissexual, exceto num campo em que ele é homossexual, mas ele não pode ser homossexual, ele se impõe a um ritual hétero, e aí ele
Então a estrutura conta muito, então, para essas Na decisões. forma como ele vai tomar a decisão. Porque o histérico vai ter dúvidas sobre o gênero dele. Ele não está construído, o histérico. Enquanto que o obsessivo, ele não tem dúvida sobre o gênero dele. Ele não tem dúvida sobre a sexualidade dele. A grande crise do obsessivo é sobre ser ou ter. Sou falo ou tenho falo? Essa é a dúvida do histérico, do obsessivo. O histérico é sou homem ou sou mulher? Essas são as percepções. Mas se um paciente chega e fala para você, olha, eu sou homossexual, Certo. como que nós vamos na conversa conseguir entender se ele tem realmente um vínculo com a mãe e ele está bem com aquilo, ou ele está nessa... Então ele vai trazer angústia, ele vai trazer os sonhos dele. Mas daí ele vai falar exatamente dessa questão da sexualidade mesmo. Vamos colocar esse tema do jeito que você colocou. O paciente homossexual chega no consultório e te traz um problema. Homossexualidade. Qual é a sua postura? Como é que você vai lidar com isso? Então, eu não vejo assim problema, mas eu vejo que se ele está trazendo aquilo como angústia, é que está sendo um problema para ele. Vamos resolver isso com uma solução que Freud ia resolver com tudo. Quando o paciente chegar com uma queixa, essa será a última coisa que eu vou trabalhar. Porque a queixa está ali. Se o problema fosse ele, não precisa nem terapia. No caso, iria começar a trabalhar pela relação. Na verdade, ele com a não mãe. sabe qual é o problema. Agora, você iria começar pela relação dele com a mãe, não o foco dele. Então, mas um homossexual que está bem resolvido, talvez ele não vai falar sobre essa questão, ele vai trazer outras angústias, angústia profissional. Isso. Bem, ele não vai falar sobre sexualidade. Isso, mas o homossexual que vem e precisa chegar para você, olha, você sabe, o meu problema, eu tinha um paciente que ele chega para mim, depois de quase um mês, dava para ver que ele era homossexual, depois de quase um mês, você sabe qual é o meu problema, né? O meu problema é porque eu sou homossexual. Eu olhei para ele, isso é um problema? Ele, não é? Só se for para você. É um problema para você? Isso não está resolvido dentro de você? Isso te aleja, te invalida? Não. Mas na verdade ele já invalidava. Ele falou assim, então, não vamos trazer isso como um problema. Aí ele começou a perceber que o problema dele eram vazios, ele tinha outros vazios, ele tinha uma angústia, ele tinha um problema com o filho. Um filho que ele amava tanto por ter tido filho, que ele odiava tanto porque não queria ter tido filho, porque ele é gay. Aí ele deslocava para a homossexualidade. Na verdade, o problema dele era com a mãe, o problema dele era com o pai, era com o irmão chamou ele de marica. Mas será que esse deslocamento que angustiava ele não é por causa da sociedade? Não por ele mesmo? Isso depois, eu cheguei para ele e falei assim, sua família sabe que você é homossexual? Isso depois, assim, sabe. Então você contou. Não. Você nunca falou para eles que é? Não. Mas como é que você sabe que eles sabem? Você sabe que mãe sabe das coisas. E se você chegasse para sua mãe e falar, mãe, eu sou gay. Como é que ela ia agir? Ela ia dizer assim, eu já sabia. Mas o sofrimento é muito grande, né? Vestia como homem, não namorava ninguém, nunca levou ninguém, não namorava, ele era um padre praticamente, não era padre, né? E saía com garotos de programa. Até o dia que ele levou uma surra de um. Aí não saiu nunca mais. Quando ele veio para terapia, ele está há 10 anos sem ter um contato. E assim, ele é um caso clássico. Isso eu não contei para vocês, eu vou ter que depois contar quando a gente vai falando bem disso, mas porque ele é um caso clássico de paradoxo. Ele constrói um paradoxo para ele. Ele só se apaixona por héteros. Ele tem nojo de homossexual. Então, se um homem for delicado perto dele, ele precisa se apaixonar por héteros. E essa ideia de ser passivo e ativo? Não tem a ver com sexualidade. É opção, escolha? Não? É construída. É construída? Na fase anal. Você falou. Ela é construída. Primeiro nós construímos ativo e passivo, depois nós construímos masculino e feminino. Então significa que você vai achar masculino passivo.
E você vai achar feminino ativo. Só que nós vinculamos, nós achamos que todo masculino é ativo e todo feminino é passivo. Não, isso é um mito. Isso é um mito de interpretar o que é o feminino. Esse passivo e ativo, então, é uma atitude. É uma atitude diante da Na situação. postura. A postura. A ênfase maior vai surgir depois no ato sexual. Mas é uma atitude de vida, de tudo. E é o que vai resultar no masoquismo ou no sadismo. Então é os 50 tons de cinza acontecendo, né? Aquilo acontece quando? De 18 meses a 3 anos. Só para vocês verem na apostila de vocês. Pode falar antes de O passar Leandro o tava resto, assim, ó. senão- Pode falar. Esse exemplo específico, ele se via, então a identidade de gênero dele era masculina ou feminina? Masculina. Era masculina. Masculina. Tá, o problema dele era a afetividade, ele tinha dúvida da afetividade dele, da Não, sexualidade dele. ele tinha dúvida sobre o objeto de escolha. E só o objeto de escolha tem algum nome ou não? Não seria a Objeto de sexualidade? desejo. Não, objeto de desejo. Objeto. Que vai ser objeto sexual. Isso. É. Pode ser. Então ele é um homossexual, pode ser assim. Mas ele não é um homossexual narcísico. Não. Aí que está a questão. Esse era o sofrimento. Na verdade, ele era um histérico que ele me abandonou. Fez 3 meses de terapia, e porque ele estava vindo de 8 anos de terapia com a psicóloga. No final, a psicóloga convenceu ele que ele era homem, que ele tinha que namorar uma mulher. E aí ele foi e namorou uma mulher. E aí foi um desastre. Aí que o negócio descambou, porque ele não se sentia mal nesse namoro. E aí ele tomou coragem, veio para a terapia. E aí ficou comigo, acho que ele ficou uns 3 meses. No primeiro mês é que ele me conta, depois de mais 2 meses, e ele falou assim, não, vou dar um tempo, tal, aí não vi mais. Então não deu para eu perceber, mas o que se extraía dele? A figura do irmão era muito forte, muito forte. O irmão chamou ele de Marica. E as irmãs transformaram ele numa mulher, para brincar com a tia. E a mãe falou assim, não. Você não é mulher. E o irmão deu risada, Mariquinha. Ele tinha 2 anos. Aí ele cresce com o irmão sempre dizendo que ele é Mariquinha. Entendi. Então ele tinha uma identidade de gênero feminina, mas não estava bem aceito isso. Isso. Mas existia de certa forma uma identidade. Pois é. Essa busca do feminino, por conta das irmãs, acontecia. Que ele era o caçula. Então ele foi incluído. Aí nessa história de Mariquinha, ele sempre é tratado pelos meninos como uma menina. No troca-troca, nas brincadeiras, né? Fala em troca-troca, quando estava na aula com a Milena, o negócio virou pela sala. Eu não vou poder postar isso no YouTube, né? Eu fui contar as aventuras dos homens da família que foram contar dos troca-troca. Eu falei, meu Deus do céu, aí pronto, vai virar meme na internet, melhor nem postar, né? Mas assim, nas brincadeiras infantis, ele era a menina. Só que sempre ficou estigma, Mariquinha, então ele não podia assumir o desejo dele. Então, nesse caso, a única coisa que eu consegui identificar foi o paradoxo, que foi a proteção dele. Como é que ele constrói o paradoxo? Amo homens que odeiam homens. Então ele se aproximava de um homem muito masculino. Quando ele ia se aproximar, se o homem gostasse dele, não prestava. É uma sabotagem, porque de fato era Exatamente. Aí ele arrumou uma saída. Começou a procurar garotos de programa que ele percebia que fazia aquilo por dinheiro. Então ele, qual a identidade? Ele é hétero, só está fazendo isso porque precisa do dinheiro. E aí ele gostava. Fernando, Até que ele levou uma surra. Aí ele nunca mais procurou nenhum homem. a minha pergunta é essa: a pessoa é homossexual, é assumida, mas chega um certo momento, devido à sociedade, à moral, essa pessoa pode mudar? Não. Não? Ela pode sublimar, ela pode Sempre vai defender. ser. Se ela for homossexual no desejo Tanto dela, mulher como ela homem. terá, é o desejo dela. É o desejo. Sempre a busca do desejo. Qual é o desejo? Tanto a mulher. Guarda a mulher para depois, que a mulher, o negócio é mais violento. Né? Um nível, a mulher tem 2 níveis.
a grande questão, como o paciente, o homossexual, não é psicótico, então ele tem capacidade de insight. Então, quando ele percebe que ele está vinculado à mãe, casado com a mãe, no processo terapêutico, ele se libera disso. Ele se libera. Então, ele não está mais preso à fidelidade à mãe. Ele rompe a necessidade de só buscar iguais a ele. Ele está livre. Bom, aí você me responde. Você me pergunta. Joia, ele está livre, então ele vira hétero? Talvez não. Talvez ele fale assim, que legal, nossa, então eu posso gostar de mulher? Posso. Mas eu prefiro homem. Ele está livre. Ele só não está mais obrigado à fidelidade à mãe. Entendeu? Então, é por isso que nunca a gente pode falar que a análise vai curar a homossexualidade, porque, primeiro, se você falar isso, você diz que a homossexualidade é doença. Se é doença, você voltou nos estudos de psicologia para 1970. Você regrediu bastante. Então, não é doença. Segundo, trazer esse viés do grupo LGBT, da sopinha de letra, né? Que agora virou um monte de letra, de que, eu nasci assim, nós não nascemos de jeito nenhum. Nós nascemos animais, e animais com pênis. Os dois campos têm pênis. A menina tem um pênis, o menino tem um pênis. Se a gente quer entender como a gente nasceu, nós nascemos bissexuais. E depois nos tornamos homossexuais. E depois nós escolhemos a heterossexualidade. E se inverte, nós nos tornamos heterossexuais, nós vamos escolher depois a homossexualidade. Essa é uma construção feita. Então, assim, ninguém nasce. Agora, essa construção, eu nasci assim, ela só surge para que não forcem um homossexual a ser aquilo que ele não é. Então, foi uma construção. Ele nasceu desse jeito, você tem que respeitar o jeito dele ser. Só que não se percebe que isso é transformar, é alejar o indivíduo. Porque o hétero é hétero, porque ele escolheu ser hétero. Na história dele, é uma escolha psicodinâmica e inconsciente. Não foi assim, porque você acha que você é hétero, né? Igual isso. Não. É uma escolha no que a gente chama de de psicodinâmica. A angústia, o édipo está acontecendo. É essa força que está acontecendo. Agora, o que a gente tem que desmistificar? Esses desejos eróticos não são de uma sexualidade. Penetração anal, apanhar, bater, tocar, a insaciedade, todas essas coisas não são de um gênero, são do corpo, que é uma construção também. Nós construímos um corpo. Então, por isso, voltamos lá, o paciente chegou lá, meu marido usa calcinha. Isso não significa que ele é gay. Significa que ele usa calcinha. Um fetiche está acontecendo. Eu recebi um paciente que ele se masturbou, a mulher descobriu que ele se masturbava, vendo vídeos, e aí ela entra em crise com ele e começa a pressioná-lo. Isso é pecado, isso é pecado, você faz isso, não sei o quê. E busca na sua história o que você está tentando resolver, e ele busca... E aí ele acha a saída que é para afirmar a minha sexualidade. Por isso que eu estou vendo mulher pelada. A saída que ele acha, né? Mas como afirmar? Aí ele... lembrei, ele coloca assim, lembrei. Quando eu era criança, eu vestia a calcinha da minha mãe. Então, eu devo sentir a culpa disso. E aí, pronto, ele justificou o buscar mulheres na internet. E ele chega para mim desse jeito, eu vim aqui para trabalhar isso, porque eu acho que eu me sinto gay, e por isso que eu tenho essa compulsão sexual. Sabe qual era a compulsão sexual dele? Ele olhava para uma mulher e achava ela bonita. Então ele chegava no consultório e falava assim, nossa, Orlando, eu tenho que mudar de Londrina. Eu falei, por quê? Porque Londrina tem muita mulher bonita, Orlando. Eu estava cruzando o sinal aqui, passou uma mulher ali, linda, de motivo que olhar assim, olhava para cima, senão eu pecava. Eu falei assim, mas você pecava de olhar a mulher bonita? Você já quis parar o carro, estuprar ela na esquina, era isso? Não! Mãe, a mulher é bonita, você olhou, a mulher é bonita, pronto. Igual você passa a ver uma árvore bonita, vê um prédio bonito, vê um homem bonito, você vê um homem, você não acha nenhum homem bonito? Não falo, né? Sim, você viu um homem bonito, você quer transar com ele? Claro que não. Tá vendo? Você pode ver uma mulher bonita. Vai que ela quer.
Hã? Tem isso também, daquela falta do caminho. Sim, mas é que está a questão. Por que isso está vindo tão forte? Ele se proibia de admirar a estética. E ele confundia que o fato de olhar, ele já estava adulterando, Já era pecando, pecado. já era pecado. Eu falei assim, quando você vê uma mulher bonita, olhe, veja a beleza da mulher. Fala, como Deus é perfeito. Olha, como que cria um ser tão lindo desse. Olha, você santificou. Qualidade. Pronto. Aí na semana seguinte ele falou assim, Orlando, você não sabe o quanto foi libertador. Agora, não fico sonhando mais com essas mulheres. Eu vejo, eu acho ela bonita. E Nem prossigo a aparece vida. mais. Não aparece Você mais. para de... Exatamente. Por né? só vai aparecer as normais. E aí ele explica, a explicação que ele arrumou é porque quando ele era criança, ele vestia a calcinha da mãe. Mas se você vestia a calcinha da sua mãe, porque talvez você quisesse transar com a sua mãe. E era a forma de você estar mais próximo do órgão genital da sua mãe, era como? Colocando a calcinha dela. Por que tem homem que cheira a calcinha, que furta a calcinha, que rouba a calcinha? Ele acha um Queimando dele na bonito. vida. Queimando. Eu não busquei esse, eu não me lembro o que foi falado sobre essa questão da mãe. Foi Mas, fantástico, né? Isso é pesado, né, perguntar isso aí. né? Mas quando criança, É, você com admirava, certeza, né? com certeza. Mas adulto, Mas não. não ele teve que sair de casa, havia um desejo da mãe, ele morava na roça, e aí ele foi muito precoce, uma pessoa muito sofrida, trabalhou muito, vivia para o trabalho, se casa com uma mulher que se sente feia, é um homem que está casado há quase 30 anos e nunca viu a mulher totalmente nua no claro. A mulher só ficava nua na penumbra. Então, assim, tem uma história de uma sexualidade retida. E aí você consegue entender por que ele precisa ver no computador, né? Muitas vezes a masturbação entra. Ele teve outras famílias, assim, consegue entender escondida. A mulher nem sonhava que ele tinha. Então, assim, tem todo um caso acontecendo. Mas que aí a mulher tenta explicar e ele vem com o fetiche dele, vem explicar. Agora, imagina se esse homem revela para ela assim que ele... quer vamos pegar um Bolsonaro estilo, ele quer fazer um golden shower com ela. Vai pro inferno, né? Sabe o que é golden shower? Não. Vocês não viram o Bolsonaro postando um golden shower? Perdi essa. Eu não vi. É fazer xixi. É urinar. Nossa, vai colocar um tão chique no negócio. É uma ducha dourada. Ducha dourada. Ducha dourada. Você vai ver pessoas, fulano põe piercing. Tem pessoas que colocam piercing no pênis, gente. No lugar mais sensível. Na bolsa escrotal. No sábio escrotal, na vagina, em torno do clitóris, quer dizer, você tem, são fetiches, são desejos, nós somos seres desejantes. É sensível. Tenta pensar, não, você não vai Mas tirar. o clitóris é um pênis. Ele é um pênis. Tem tatuagem também que o povo faz lá. Faz, É pior que o Eu piercing. tive uma paciente que ela escreve o nome do marido no pubis, ela está se separando do marido. Ela foi fazer uma viagem ao Nordeste com o marido. Foi fazer uma viagem. Para quê? Despedida. Expedido. Vamos separar, tá tudo bem. Ok. Lá ela tatua o nome dele no pubis. Voltaram, o marido terminou com ela. Falei, e aí, o que você vai fazer agora? Arrumar um começo nome. Não, ela já tinha um plano B. No nome dava para transformar em rosa. Ela transformou numa flor. Engraçado, esse pior. a sexualidade é interessante. Fica Eu tinha uma pior. paciente, Com repolho. o nome que eu dei para ela era boneca de pano. É o nome que eu dei no estudo de casa dela. Por que era boneca de pano? O marido era bipolar e não assumia que era bipolar, esse padrão dele. Então ele era compulsivo sexualmente. E ele queria fazer sexo todo dia e muito com a esposa, todos os dias. E a esposa está cansada, não queria, e sempre havia um confronto. E ela começou a tomar calmante para dormir e tal, os problemas dela. E um dia ela percebeu que ela acordava sempre dolorida. Eu falei, engraçado. Ela dormia igual uma pedra, mas sempre acordava. Parecia que tinha se machucado, sabe? Tinha feito ginástica a noite toda. Aí um dia ela desconfiou porque o marido sempre buscava o remédio para ela. Bem, você vai tomar hoje o remedinho? Vai lá buscar para você. Um dia ela fingiu que tomou o remédio.
Ele estuprava ela toda noite. Aí ela, adivinha qual a tatuagem que ela fez? Bem no cofrinho. Na cadeira. Uma pimenta. Bem no cofrinho ela pôs Pra queimar ele. Ela descobriu isso e fez o que com ele? Ela ia separar. Ela vai para a terapia porque ela ia separar. Ele descobre que ele é compulsivo e ele descobre do jeito mais estranho possível, porque ele achava que era porque eu sou homem e tal. E um dia ele trabalhava no STF, ele estava vendo aquela reunião que vocês veem na televisão dos ministros, né? Ele era segurança de um dos ministros, ele está lá e ele olha para o ministro e tem uma ereção. Aí ele falou, olha, ele não estava pensando em fazer nada e tem uma ereção e o desejo vem intenso. E ele falou assim, não, ele não estava pensando em transar com o ministro, mas ele percebeu que ele estava incontrolável. Aí foi para o médico, falou, realmente alguma coisa está acontecendo. E aí é que ele vai fazer o diagnóstico dele. A mulher diz para eles, na terapia, ela faz assim, eu me sentia uma boneca de pano, usada por ele. Essa compulsão, daí no caso deles, voltado para a sexualidade, daí tem a ver o que aqui nessa fase infantil? É mania. O episódio maníaco, ele é compulsivo e ele é agressivo no sentido de buscar todos os prazeres possíveis, todos que ele construiu. Então, assim, a pessoa que está em episódios maníacos, ele é muito potente, ele deseja muito, é intenso, e é o episódio dos maníacos. Tem um filme, não assistam perto de criança, tá? E vocês vão ficar assim, afetar a sexualidade de vocês pelo menos por um dia. Ninfomaníaca. Já assistiram? Ninfomaníaca. Tem 1 e 2. É muito pesado. Né? Não é pesado porque mostra cenas pesadas. Eu assisti. São duas meninas que começam a concorrer sobre a sexualidade, que vão num trem, né? E aí tem toda. É muito. Agora aquilo é real, gente. Tem uma menina que tem no YouTube. Uma ninfomaníaca. Ela tem acho que uns 20 e poucos anos. Zero assim. tabu, não é o nome do... Eu acho que é. Nossa, ela conta as coisas claras, né? Esses dias apareceu um vídeo lá, eu fui ver, ela conta, ela é casada com um mais velho. Ela fala assim, se arrumando pro swing. E posta lá no YouTube, vai. Ela é muito Olha, aí louca. nós temos um outro fenômeno acontecendo. Mas ela, assim, Ela ela tem tem tempo nenhum ela relacionamento olha na aberto. câmera, já reparou? Quando ela grava, ela não olha na câmera, ela olha no olho. E ela fala os dele, tipos deixa eu também imaginar. dos fetiches dela. Zero tabu? Zero tabu. Direto, Só vi uma você abre a vez, só. página do YouTube, ela tá num dos primeiros vídeos, assim, porque ela fala muito abertamente. Tem uma. Só que aí nós temos um outro fenômeno acontecendo. O ninfomaníaco está acontecendo, mas nós temos um fenômeno chamado, um fetiche chamado. Falou de banho na cara. Hã? Nós temos 2 caminhos que acontecem. Pode. Nós temos Ele tem a 2. ver com ético, né? Não. Nesse sentido. É que um lado é que eu gosto de ver. Ah, tá. Não, O mãe. outro lado é que eu gosto de Voyeurismo. O voyeurismo e o exibicionismo. Exibicionismo. Então eu gosto. Não, mas ela é O demais, fetiche do né? voyeur é o indivíduo que se realiza ao ver alguém transando com a esposa dele ou a mulher que se realiza vendo o marido transando com ele. Essa menina... E ela fala assim que eu não quero ter filhos, se não sei o que afeta ela, não sei o que lá. E eu nem quis assistir o vídeo, porque que ela Ela não queria deu ter. uma entrevista, né, e ela falou assim que a primeira lembrança que ela tem é que ela estava na casa dos avós e ela começou a se masturbar na frente da avó, com 3 anos. Aí de lá pra cá, ela viu que começou a piorar, que na escola ela matava a aula pra poder ir com os meninos da escola, ela Como foi que é o nome com todos desse vídeo? possíveis. Zero tabu. Mas isso é um distúrbio que nem começou com 3 anos? Não. A masturbação é normal começar com 3 anos. Ah, tá. Masturbação genital é normal. O que acontece? Começam a surgir agravantes. Começam a surgir situações estressoras e não contenção. Igual a da Ilha do Anjo, né? Que ela fazia em qualquer lugar. Desde os 8 anos de idade ela tem relação assim, né? Percebe? Ela foi Mas abusada. ela não é perversa. Não, ela não, teoricamente ela não foi abusada. Ela O que fez é porque ser ela abusada? quis. Sim, mas o que é ser abusada? É Ela sem teve- consentimento. Sim, né? não, ela teve porque ela quis com quem? Ah, não sei. Mas Sim, assim, ela mas foi havia pessoas que faziam sexo de fato com ela. Sim.
Então, isso é abuso. Não. Porque ela não tem maturidade Ele- para não tem, escolher, né? né? Então, assim, é estupro de vulnerável. A criança, até 13 anos, bom, se colocar até a lei, a psicologia também, até 12 anos, a criança não tem, ela não sabe o que é isso. A mãe dela tentou levar ela em psicólogo, tá, mas ela não aceita, ela não vai. Então, mas você vê a falta de limite. Com 8 anos, como é que ela não aceita? Sim, pelo amor. Tinha que aceitar. Total. Então, houve abuso, com certeza. Abuso. Então, conheço uma mulher. Responde, é claro, que é meu produto é minha. Você. Ela é perversa? Ah, da perversão. Essa daqui, Orlando, Os- viu? Já deu até play no Necessariamente vídeo. não. No passado, ela seria considerada perversa. Mesmo com voyeurismo, Apareceu do nada. Ela tem... falta de limite. Pois é, o perverso, os atos delas são de fetiche. Não dá pra O ver. mecanismo é de perversão. É Mas ferramenta a perversa, estrutura mas- ser perversa necessariamente Mas só não. aparece o áudio só, não aparece Agora vocês esse nome. E ela é tão tem bonita, né? 23 anos. Ah, nesse aí ela tá olhando pra câmera, eu vi, ela não olhou em nenhum momento. E nesse vídeo ela está olhando pra câmera, mas normalmente ela não olha não. Então, e nós temos isso, ela está vinculada a um grupo de tabus, né? Por que ela está vinculada a isso? O que isso... por exemplo, só a analista dela vai conseguir trazer isso. A gente pode até Sim. tentar construir uma teoria sobre a história dela, que vai ser completamente imperfeita. Completamente. Né? Mas, assim, existe um sofrimento, existe uma angústia acontecendo. Ninguém dispõe a vida assim, né? O limite, né, do voyeurismo, né, do exibicionismo. Nós estamos caminhando em situações perversas, mas não no sentido que estão usando uma versão, né, com tabu Não é alterado. estrutural. Mas não estrutural, necessariamente. Pra gravar um vídeo, ela não se Você é mostra. psicótico. Mas tomando banho, pra se arrumar, pra ir pro swing, ainda chegar na casa, olha, é aqui que eu vou, Ainda não sei tem- o quê. e Lá a não questão- posso filmar. Desliga. E a questão cultural, aquela menina, aquela mulher, aquela prostituta. Bruna Sofistina. Não, Bruno Sofistina, aquela que foi para a Europa, estava assistindo no Gentili. Não tem TV. Ela ganhou o diploma de melhor prostituta da Alemanha. Eu esqueci o nome dela. E ela... Não é Sofistina. Ela é uma... Ela vai para a Alemanha, lá ela faz programas, ela ganha muito dinheiro, depois ela se torna a prostituta mais prestigiada e tal. Esqueci o nome dela. Pronto, minha pergunta, porque eu estou finalizando, eu conheço uma mulher e ela gosta muito de sexo. E se ela não faz, ela fica doente, dor de cabeça, um monte de coisa, passa muito mal. Isso daí o que seria essa situação? A gente está falando de uma compulsão. Com certeza é uma compulsão. É, Assim, de forma bem simplória, é compulsivo. E ela não está dando conta não dessa dá compulsão. conta e precisa Mas do agora, nome, olha do só. nome. É muito importante entender que a compulsão pode ser uma compulsão ou pode ser uma história de vida que o sexo passou a ser a única opção de solução de vida. Resolvemos os problemas. Por exemplo, esse caminho aí, parece que essa pessoa trouxe para ela, é o estilo de vida dela, ela está demonstrando isso, ela está mostrando isso. Será que ela gosta disso? Será que ela aceita isso? A gente não sabe. É uma história de vida, é um meio de vida também. A compulsão pode ser um meio de vida, mas a compulsão pode ser uma resolução de um problema. Foi violentada e aí acaba tendo que resolver isso. Pode ser uma ninfomaníaca. Mas todo o quadro é um quadro de adoecimento, com certeza. Nesse caso de ser violentada, eu ia entrar nesse assunto também, por exemplo, tem uma moça que estava num aconselhamento um dia desses e ela comentou, né? Ela já foi abusada quando criança e eu não entrei em detalhes, mas ela tem bastante, né, tem bastante fogo. É normal, é normal. Mas eu acho que é pela violência, pelo abuso, não é? Lembra, Qual que é a Leandro, que eu estava consequência discutindo desse com outro abuso? grupo sobre identificação com o agressor? Se eu fui violentado, eu fui usado como objeto sexual de alguém. Como é que eu resolvo emocionalmente isso? Eu passo a usar outra pessoa fazendo essa inversão. Ou eu posso, se eu fui violentado, fui usado,
Eu posso resolver o meu problema quando adulto usando. Ou eu posso simplesmente resolver essa dor fazendo com que o meu desejo seja exatamente aquele que foi pressuposto para mim. Então, me transformaram em um objeto sexual, certo? Não, eu não fui transformado. Eu quero ser objeto sexual. Ou a pessoa vive com a dor. Ou vai viver com a dor. Mas, por exemplo, a forma talvez de não viver com essa dor, de não sentir essa dor, é de fazer com que isso não seja dor. Por exemplo, Sim, mas tem gente que vive com a dor, não. Aí, por exemplo, interrompe a vida sexual, se sente culpada, se sente suja. Né? Então, por isso eu falei. Agressor da hora. Sim. Mas Existem... ela interrompe, resolve né, o mais ou menos problema, isso. gosta. Ela diz que gosta. Ela diz. Nós estamos contemplando um selfie, uma aparência. Daqui a pouco você acha uma pessoa dessa se matando, usando droga, bebendo. Então, eu ia te falar que um colega meu trouxe umas fotos de uma sobrinha dele e ela tem 15 anos. E todas as fotos que ela está postando no Facebook são extremamente eróticas. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, ela coloca uma calcinha escrita pai. Tudo tem conotação pai. E aí ela foi diagnosticada, até acho que vão internar ela como borderline. E sabe, assim, é bem interessante que todas as fotos dela lembra essa questão, assim, que ela está com problema com o pai. Vamos dizer, o problema é de piano. Não significa que o pai abusou necessariamente. No caso, a Ana O, quando o Freud está tratando, ele está desvendando isso, numa das lembranças dela, ela traz a lembrança de que dormiu com o pai e acordou bem. E aí Freud interpreta que transou com o pai, e ela era criança. Aí ela resolve virar prostituta, vai para o bordel, porque é isso que ela é um lixo. E aí foi quando Freud teorizou, não, esse é o desejo de todo estéril. Mas então, e por que eles vão internar ela? Não, se é um quadro de border. Não Se foi diagnosticada por border. Isso. Então. O quadro de border, isso só não identifica border, é um comportamento. Um comportamento lesivo do próprio corpo, de lesar outras pessoas, arrisca a própria vida, é agressiva, extremamente carente, se incorre em riscos, né? Uma pacientezinha que eu tinha, que depois foi avaliada como border, e ela terminava de transar com um coleguinha de escola, isso estou falando uma menina de 15 anos, né? Terminava de transar, e ela dizia assim, Orlando, eu me sentia plena, completa, mulher completa. Eu falei, por quê? Porque ele terminava de gozar dentro de mim e dizia, você é linda. Então o que ela fazia? Procurava outro menino para que o menino fizesse a mesma coisa. Você é linda. Você é linda. E isso abastecia ela, resolvia ela. Tem uma situação Então, lá, não na escola que eu trabalho, porque eu sou só educação infantil, mas teve uma situação lá um tempo atrás que são 3 irmãos. O menino, ela estava no segundo ano, acho que com 7 anos, e a menina com 9, e o irmão de 16. Agora eles estão mais velhos já. E a mãe ia trabalhar, os mais novos iam para a escola e deixava com o mais velho. O que o mais velho fazia? Violentava os dois. O menino, você percebia assim que ele era mais fechado, ele não gostava de toque, nada. A menina, ela já procurava os meninos. Então ela queria que os meninos tocassem, queria fazer a mesma coisa que o irmão fazia. Aí o irmão de 16 anos foi para casa da avó, separou, né, dos 2 irmãos. E não sei o que deu depois, mas a situação foi bem... Vocês assistiram o filme já, Ela... Poderosa. Eu não consegui. Qual? Ela é Poderosa. Você já falou isso. Assista esse filme. Antes da gente julgar assim, pessoas que são tipo essa do pai e tal, é muito interessante. Deu nosso horário? Deu. Então, hoje nós não avançamos nada no possível. Mas é muito boa, tipo, Eu não sei, mas acho que amanhã eu não vou jogar não, porque agora é... A gente já sabe o que é, a gente já sabe o que é. A pessoa. Eu vou no futebol amanhã.